O exercício físico é um dos pilares no tratamento do diabetes. Infelizmente, a grande maioria das pessoas que têm diabetes mellitus não pratica exercício físico. O combate ao sedentarismo reduz significativamente as complicações relacionadas não só ao diabetes, mas também às comorbidades relacionadas a esse distúrbio. Porém, pacientes que têm diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2 necessitam de cuidados especiais durante a realização dos exercícios físicos. Nós já vimos que quando existe uma grande disponibilidade de lipídios para os músculos, eles vão utilizar preferencialmente os ácidos graxos como fonte de energia. Entretanto, quando a disponibilidade de carboidrato ocorre também para as células musculares, eles vão passar a utilizar a glicose como principal fonte de energia. Entretanto, lembre que as reservas de glicose na forma de glicogênio no organismo, elas são bem limitadas quando comparadas às reservas de gordura, que são bem maiores, e é por isso que o organismo prefere utilizar nos momentos de repouso, ou seja, na maior parte do dia, os ácidos graxos como fonte de energia, poupando a glicose para aqueles tecidos especiais que só utilizam praticamente a glicose para obter ATP. Assim como na situação de repouso, durante exercícios de leve intensidade, o organismo também vai utilizar preferencialmente os ácidos graxos para obtenção de energia. Por outro lado, em exercícios de mais alta intensidade, o organismo vai preferir utilizar os carboidratos para a obtenção de ATP. Muitas vezes, essa relação tem levado a interpretações incorretas quanto aos exercícios mais adequados para emagrecer. Você deve lembrar que as questões metabólicas que envolvem o processo de emagrecimento são extremamente complexas e não podem ser explicadas apenas por essa relação. É importante ressaltar que durante os exercícios físicos, em decorrência do aumento da captação de glicose pelos músculos, o organismo vai estar com a sua produção endógena, sua produção hepática de glicose bastante aumentada. E essa regulação depende da ação da insulina e do glucagon. O exercício físico de intensidade leve a moderada estimula a secreção de glucagon. E você deve lembrar, como nós discutimos em outras videoaulas, que o glucagon vai estimular o processo de glicogenólise e de gliconeogênese. Isso é importantíssimo nos exercícios aeróbios, porque esse processo vai manter os níveis de glicose sanguínea adequados. Caso não houvesse essa ação do glucagon, durante os exercícios de leve a moderada intensidade, o paciente tenderia a desenvolver a hipoglicemia. Por outro lado, em exercícios de alta intensidade, lembre que os níveis de adrenalina, que é também chamada de epinefrina, e os níveis de noradrenalina, que é também chamada de norepinefrina, estão bastante aumentados, e isso faz com que os níveis glicêmicos também aumentem. O que vai acontecer? Em pessoas normais, quando os níveis de glicemia aumentam, o pâncreas produz mais insulina e aí a insulina vai retirar esse excesso de glicose da corrente sanguínea. Porém, em pacientes, sobretudo com diabetes tipo 1, mas também naqueles com diabetes tipo 2, que têm deficiência na produção de insulina, os níveis glicêmicos vão estar aumentados e o paciente não tem insulina suficiente para retirar essa glicose da corrente sanguínea e colocar nas células. Vai acontecer, então, hiperglicemia. Por isso é que pacientes que têm deficiência na produção de insulina, quando fazem exercício de alta intensidade, tendem a desenvolver hiperglicemia. É importante você lembrar que mesmo após a finalização do exercício físico, a captação de glicose pelos músculos continua aumentada. Então, o que foi ingerido após a realização do exercício, a maior parte dos carboidratos vai ser direcionada
direcionada para a reposição dos estoques de glicogênio hepático e de glicogênio muscular. Indivíduos com diabetes mellitus tipo 2, quando fazem exercício por um período mais prolongado, de aproximadamente 45 minutos, quando eles têm uma glicemia elevada de forma leve a moderada, eles tendem a ter uma redução dos níveis glicêmicos. Dependendo do nível de treinamento desse indivíduo, do exercício que ele desenvolve, do tempo que ele vai passar realizando o exercício, talvez seja necessária a suplementação dele com carboidratos, mas tudo isso vai depender do que ele realiza e de como ele vai acertar essa suplementação para compensar os efeitos do exercício que ele vai fazer. Pessoal, pacientes com diabetes mellitus que têm uma boa gestão da sua condição, eles conhecem a necessidade do organismo deles. Eles sabem muito bem quando eles vão precisar ou quando eles não vão precisar de uma suplementação de carboidrato. Além disso, existe uma série de sinais e de sintomas que auxiliam tanto o paciente quanto os profissionais que vão estar atuando com eles sobre a necessidade ou não de fazer uma suplementação de carboidratos ou uma regulação na dosagem de insulina. Com relação às adaptações decorrentes do treinamento físico, elas vão depender muito de todas as variáveis que influenciam no treinamento, tipo de exercício, intensidade, tudo isso vai influenciar. Porém, com relação ao metabolismo da glicose, os exercícios físicos vão diminuir a secreção da insulina, evitando o que a gente chama de hiperinsulinemia. Além disso, tanto exercícios aeróbios quanto exercícios resistidos, eles vão aumentar a expressão do transportador de glicose 4 lá nas células musculares, o famoso GLUT4. Dessa forma, vai aumentar a entrada de glicose para a célula e vai reduzir a resistência das células à insulina. O mecanismo pelo qual o exercício físico reduz a resistência das células à insulina com relação ao exercício aeróbio e exercício resistido é o mesmo. Porém, o exercício resistido, ele tem um efeito a mais, porque ele aumenta a massa muscular. Ele é o exercício mais efetivo para promover aumentos na massa muscular. Se eu aumento a massa muscular, eu aumento a minha capacidade de estocar mais glicose na célula muscular. Todos os órgãos e instituições que trabalham com diabetes mellitus, como a Sociedade Brasileira de Diabetes, Associação Americana de Diabetes, Federação Internacional do Diabetes, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, são consensuais com relação à aplicação do exercício físico em pacientes com diabetes. Todos os pacientes que têm diabetes, independente do tipo, devem ser encorajados a realizarem exercícios físicos e todo profissional que atua com pacientes com diabetes deve fazer o encorajamento dessas pessoas para realizarem exercícios. Todas as pessoas que têm diabetes podem fazer exercício físico e devem fazer, obviamente com as suas possibilidades e necessidades avaliadas pela equipe profissional que vai atuar junto deles. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com você, te espero na próxima videoaula, um grande abraço e até mais!